Eu perdi uma venda muito importante porque eu tentei economizar o dinheiro da minha cliente. E o que eu descobri com isso? Eu percebi que eu não tinha um problema de vendas em si à minha frente. Não faltava técnica, não me faltava repertório, não me faltava nenhuma ferramenta para construir uma venda, né? Para efetuar uma venda. O problema que eu descobri ali é que me faltava mentalidade. Eu tinha um problema de mentalidade. E o mais curioso é que essa cliente, ela adorava meus produtos, ela gostava da minha pessoa, do jeito que eu atendia ela gostava do atendimento, ela gostava, enfim, de tudo aquilo que eu ofertava para ela. Ela tinha essa conexão comigo. Mas mesmo assim, ela contratou outro buffet para fornecer os serviços a ela. E eu, meses depois, eu descobri por que é que ela não me contratou. Qual foi realmente o grande motivo e o ponto crucial meu que eu perdi essa cliente. Perdi naquele evento, que depois eu recuperei, né? Para quem não me conhece, eu sou Joyce Roncalho, mais de 40 anos empreendendo, e uma das maiores lições que eu aprendi sobre vendas não foi fazendo curso nenhum, tá, gente? Veio da história de vender camarão. E antes de eu continuar falando aqui sobre o conteúdo, já se inscreve no canal se você não é inscrita, já ativa o sininho para que você fique sabendo quando eu lanço aí outros vídeos, e encaminha para quem você sabe que precisa saber sobre vendas, sobre mentalidade, sobre liderança, sobre gestão, sobre pessoa, sobre a vida da mulher empreendedora. Já encaminha esse vídeo. Como você sabe, toda semana eu compartilho histórias e vidas reais, experiências vivenciadas na gestão de negócios, dentro do meu negócio e dentro de outros negócios também. E hoje eu estou te contando a história da época que eu tinha uma padaria, mas não era só uma padaria, essa padaria fazia eventos, ela fazia chás, cafés, formaturas, casamentos, jantares, ela fazia muita coisa além de uma padaria só. Nós tínhamos inúmeros serviços dentro da mesma unidade. E eram eventos lindos, com mesas decoradas. Eu lembro daqueles empadões maravilhosos, aquelas tortas frias, sabe? Eram pratos lindos, maravilhosos. Além de ser muito gostosos, eles eram muito, de forma visual, assim, muito gostoso de você apreciar, sabe? Você comia com os olhos de peças tão bonitas que eram. Feita realmente com amor, com carinho, com dedicação. E eu sempre tive muito cuidado com as coisas que eu fazia, sempre cuidando dos mínimos detalhes. Os canapés tinham que ser todas as folhinhas viradas para o mesmo lado. Se eu ia cortar, o corte tinha que ser perfeito, tinha que ser todos do mesmo corte. Só que eu carregava um problema gigante e que eu não enxergava. Eu tinha uma mentalidade extremamente escassa. E eu nem percebia isso, porque eu tinha crescido ouvindo frases como assim: dinheiro é muito difícil de ganhar. Não pense que dinheiro dá em árvore. Dinheiro é difícil. Viagem é para rico. Tirar férias é para rico. Então, assim, eu já muito adulta tirei férias, porque eram essas frases que eu ouvia. Outra coisa que eu ouvia muito: quem faz academia é para rico. Você não tem tempo para ir para academia. Então, até hoje eu trabalho minha mente para poder ir para uma academia com prazer. Férias é só para quem tem dinheiro, não é para qualquer um férias. Primeiro você tem que construir muito, fazer muita coisa para você poder pensar em férias. E para ganhar dinheiro tem que sofrer, tem que ralar, porque não é assim, dinheiro é muito duro para ganhar. Dinheiro é muito difícil. Então, o que acontece? Isso tudo eram ensinamentos que a gente tinha, que era conforme eles foram ensinados também, e a gente aprendeu que que o dinheiro é muito difícil de se ter na mão. E essa frase ficou aí dentro da minha mente. E eu mesma, eu já ganhando dinheiro, ainda assim essas frases, o dinheiro chegava, mas as frases e a mentalidade ainda estava escassa. Ainda eu pensava muito na miséria, na pobreza, no perder, não ter, e que eu não podia utilizar, que eu não podia gozar de umas férias. Tudo isso ficava aqui, ó, remoendo. Então, mesmo enquanto eu estava ganhando dinheiro, essa mentalidade, ela ficava fazendo o quê? Dirigindo todas as minhas decisões que eu tomava. Eu lembro, hoje eu consigo analisar e olhar que tudo que eu fazia era em cima de uma mente escassa.
Então, analisando de que, com a mentalidade que eu tinha, que dinheiro era muito difícil de ganhar, que tinha que trabalhar duro, tinha que trabalhar muito, dia e noite, para poder conseguir ter algo, o que eu fiz, né, inconsciente, lógico, eu escolhi uma padaria para ter, que trabalha de domingo a domingo, que trabalha das 4, 5 da manhã até meia-noite, percebe? Então começa ali, a nossa mentalidade começa a dirigir nossas decisões, nossas escolhas, elas estão ali o tempo inteiro dirigindo mesmo, decidindo por nós. Então, eu trabalhava sem descanso, foi anos assim, sem descanso, porque eu acreditava que o dinheiro ele só vinha através de muito sacrifício. Era isso que eu tinha aqui no meu inconsciente. Era isso que eu aprendi, era isso que está gravado aqui, estava, né? Que eu tinha que trabalhar duro, com muita luta. E quando parecia uma venda grande, eu ficava emocionalmente envolvida, que falava, meu Deus, como isso? E eu precisava daquele contrato dessa cliente que eu acabei no início, falando aqui no início do vídeo. Eu precisava daquele contrato, porque eu precisava daquele faturamento, eu precisava pagar muitas contas que estavam correndo naquele mês. Então, na minha cabeça, eu precisava fechar aquele negócio para poder saldar todas as minhas contas. E foi exatamente nesse estado mental que eu me encontrava que chegou uma cliente pedindo um orçamento. Por que eu estou te falando com detalhes? Para você entender qual era o meu pensamento, qual era o estado, né, do dia a dia que eu estava passando ali, para você entender como é que funciona assim ali na tua mente também. Porque eu tenho certeza, porque a maioria das mulheres que chegam fazer mentoria comigo, elas têm uma questão de mentalidade, não só uma questão de gestão da empresa, mas tem uma questão de mentalidade também para se trabalhar. Então foi exatamente nesse estado mental que essa cliente apareceu. Era uma festa de 15 anos e ela ia fazer uma festa grande. Era uma cliente que tinha poder de fazer uma festa grande. E era muito importante, porque quem fazia festa para essas pessoas de um alto nível na cidade, também o seu nome ele ia crescendo, porque uau, atendeu a fulana, nossa, o buffet era da ciclana, então você também crescia junto quando você tinha esse cliente de potencial na sua carteira. E era muito importante para mim ter essa cliente como cliente. E eu então atendi. Ela queria algo muito sofisticado, muito elegante. Ela queria assim uma festa que fosse uma festa inesquecível, com produtos maravilhosos e diferenciados. Ela me mostrava que ela queria produtos bons, produtos diferenciados, finger food. Para quem trabalha com buffet, essas coisas, sabe do que eu tô falando. É muito diferente de você servir coxinha, de servir canapés. Finger food é um trabalho mais elaborado, que são aquelas mini pecinhas que você serve dentro daquelas porções das tigelinhas, de tacinhas, de copinhos. Então, toda uma mão de obra a mais que vai para você poder fazer esse tipo de trabalho, entregar esse tipo de produto, de serviço, né? Então, nós sentamos, conversamos, eu e ela fiz muitas perguntas, entendi o que ela queria e fiz o meu primeiro orçamento. Mas eu tirei o camarão que ela tinha me pedido do orçamento dela. Por quê? Porque o camarão na época estava muito caro, era fora de época e ele estava assim um preço exorbitante. E eu tirei o camarão, falei, não, vai ficar muito caro para ela, eu não vou colocar esse aqui, ela não vai fechar esse orçamento. E na minha cabeça eu estava fazendo o quê? Ajudando ela, porque era muito caro. E sempre na cabeça dela, eu estava protegendo o bolso dessa minha cliente. E ela olhou e pensou, mas não é isso ainda, Joyce, me faz um novo orçamento, eu quero uma coisa ainda mais elaborada, porque não tinha o camarão que ela queria ali. E aí eu fiz o segundo orçamento, e no segundo orçamento eu tirei o camarão novamente, porque dobrava de preço. E aí, o que eu fiz? Novamente eu tentei economizar o dinheiro dessa cliente, correto? E novamente ela não fechou. E eu fiquei muito chateada, eu fiquei assim, sabe, arrasada, porque era uma cliente que eu queria muito ter ela, né, na minha carteira de clientes. E eu vi que ela contratou um outro buffet, a festa aconteceu, foi uma festa linda, eu depois vi as fotos, tudo, e eu fiquei arrasada, porque, como eu falei, eu queria muito aquela cliente, queria aquele evento, queria aquela venda, porque eu sabia que aquela venda ia me levar para outro patamar de clientes também, que é do mesmo hall dela, e eu não entendia. Até que um dia eu pedi para uma amiga e falei assim, amiga,
o dia que você estiver junto com a fulana, pede para ela por que que ela não fechou o buffet comigo. Eu quero descobrir por que que ela não fechou. Eu não tenho essa coragem de perguntar a ela por que ela não fechou. Que hoje a gente chama isso do quê? O pós-não vendas, que é o que as empresas não fazem. E quando essa minha amiga passou-se alguns meses, ela falou: amiga, tenho que te contar um negócio. Sabe aquela cliente lá? Eu consegui descobrir por que que ela não comprou o seu buffet. E eu falei: ai, me conta. Ela falou assim: porque você, os 2 orçamentos que ela pediu, você não colocou camarão. Ela queria muito camarão e ela já tinha falado para você no início da conversa todos os produtos que ela queria muito. E a outra ofereceu camarão de 3, 4 formas servidos no buffet. Camarão pistola, bobó de camarão, camarão na mini abóbora. E ela achou máximo que todos os amigos e os convidados são muito fãs de camarão. E ela fechou com a fulana por conta do camarão. E ela me disse: meu Deus, eu estava muito disposta a pagar, porque eu queria muito fazer com a Joyce. Mas ela só me insistia em vender outras coisas. Ela não me falava daquelas coisas boas que ela faz com o camarão. Eu não sei o que aconteceu. E ela não quis fazer camarão nos meus orçamentos, não me ofereceu. Nossa, eu fiquei muito frustrada, para não falar outra palavra aqui. Ela me vendeu a ideia do que ela queria. E eu queria vender o quê? Eu queria vender o que fazia sentido para mim dentro do meu bolso. Ela ainda falou assim: ah, ela queria me vender o que fazia sentido, o que era bom, ou porque não tinha, ou não sei porquê, ela não queria me vender o camarão. Ela ainda verbalizou isso. Ela não queria me vender o que eu queria comprar. E o que não fazia sentido para mim, então eu não comprei. Ela falou, porque eu naquele momento achei que eu devia então procurar uma pessoa que fizesse aquilo que eu gostaria, que eu não estava me importando com quanto eu ia gastar. E naquele momento eu percebi uma coisa: eu não estava vendendo para a minha cliente, eu estava vendendo para a minha própria escassez. Percebe? Eu estava trabalhando com o meu bolso, eu estava tomando decisões com a falta que eu tinha, com base no meu medo, com base nas minhas crenças e não no desejo do cliente. E foi uma das maiores lições empresariais da minha vida. Não me faltava nada, nem ferramenta, nem entrega, nem produto, mas me faltava mentalidade. E aí eu comecei a perceber quantas vezes a gente fazia isso sem perceber. Eu aprendi então que uma empresária, ela não pode apresentar um produto premium porque ela acha caro. Ela tem que apresentar porque é o que o cliente está querendo buscar. Só que eu tive esse insight ali naquele dia. Mas e os meus funcionários? E os meus líderes? O quanto eu estava exigindo que eles vendessem algo que a própria mentalidade deles não deixava eles falar, porque eles não acreditavam que a pessoa podia pagar o que é desnecessário, o que não é correto, o que não é certo, sabe lá o que passava na cabeça dos meus líderes de venda. E eu então comecei a ter uma nova postura, inclusive com as minhas funcionárias, com as pessoas que faziam essa parte de vendas, de atender buffet, de atender eventos, que eram o volume onde tínhamos maior volume de vendas. E o que acontece aqui? Tanto eu quanto eles, a gente ia projetando os nossos limites nas outras pessoas. A gente ia vendendo aquilo que cabia dentro do nosso bolso, da nossa mente. Só que existe um problema: o cliente não vive dentro da sua cabeça. O cliente não tem a sua história, ele não tem os seus medos. O cliente ele não tem as suas crenças. E muitas vezes o cliente tem vontade, tem coragem de comprar coisas que você nem teve ideia às vezes de oferecer. Já me aconteceu muitas vezes. Depois eu me desafiava. Eu falava, eu vou oferecer isso, vou oferecer o mais caro, vou oferecer tudo que eu tenho para testar. E normalmente eu vendia o mais caro, eu vendia o melhor. Faz um teste aí com você. Então, depois disso tudo, eu comecei a treinar as minhas funcionárias, as minhas equipes de venda. E a primeira coisa que eu ensinava era o seguinte: não venda com o seu bolso, não venda com a sua escassez, não venda com a sua mente, não venda com o seu medo. Eu comecei a treinar muito, todos eles, desde quem vendia lá na ponta, desde a moça do caixa até quem vendia grandes volumes, e deu uma virada muito grande nas minhas vendas. E eu sempre falava, venda com o desejo do cliente, porque quem decide se é caro ou é barato não é você, é o cliente. É quem está comprando. E isso mudou muito dentro das empresas que eu construí, que hoje eu construo também. E hoje eu tenho prazer em vender coisas mais caras. Olha que interessante como virou a chave. Hoje eu não gosto de vender coisa barata. Eu gosto de vender coisa que tenha valor, significado
atrás desse valor, mas que tenha valor. Então hoje eu olho para trás e agradeço aquele camarão que eu nunca coloquei no orçamento, porque ele me trouxe uma grande experiência, um grande aprendizado sobre isso. Porque ele me ensinou um aprendizado tão grande que vale muito mais do que a venda daquele orçamento que tanto eu precisava para fechar as contas do meu mês. Você não perde negócio por falta de técnica, né? Você perde negócios por causa das crenças, de pensamentos de escassez, de negatividade, daquela mala que você carrega ali de medo. É por isso que a gente perde venda, pelo medo. E a pergunta que eu quero deixar para você agora é o seguinte: quantas oportunidades você está deixando de oferecer porque elas parecem caras para você? Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo, né? Ou encaminha para alguém esse vídeo que alguém precisa saber sobre isso.